Olá, seguidores do Conexão Sundance, Razão de Aspecto, Cinemação, WannabeNerd e Jetro.com.br, por último e mais importante, porque esse é um vídeo da Sessão de Meia-Noite. Não estou fazendo brincadeiras nem piadinhas e estou falando muito sério porque Violation, o filme da Sessão de Meia-Noite de hoje, não nos dá margem para ficar fazendo nenhum tipo de piada. A primeira coisa que eu queria dizer é que esse é um filme que pode disparar muitos gatilhos. Se você tiver sofrido algum tipo de abuso na sua vida, tiver experiência, tiver traumas relacionados a isso, é preciso que você esteja devidamente avisado e alertado que esse filme é um filme de gatilhos. Bom, imaginem se nós tivéssemos uma mistura de A Fonte da Donzela, de Ingmar Bergman, com A Vingança de Jennifer. E aí você vê, Maurício, que mistura louca. Pois é assim que se fazem os bons filmes. Acho que a grande marca desse filme é exatamente a construção do drama psicológico decorrente do abuso. Então a gente tem o primeiro ato do filme construindo a relação entre as pessoas e as suas personalidades. Tem um segundo ato onde o abuso acontece, cinematograficamente falando, né, de uma forma, enfim, mas uma poesia sombria. E um terceiro ato que então vai trabalhar com as consequências do que aconteceu. O diretor e a diretora, que também são os roteiristas, e a co-diretora e roteirista também, a atriz principal, disseram nas perguntas e respostas que eles são pessoas que foram vítimas de abuso. E isso, inclusive, no momento que eu vi essa resposta, né, isso me marcou muito, porque tem uma cena no filme muito forte, em que uma cena altamente emocional que a gente sente a realidade da protagonista se partindo, né? Então eu consigo perceber ali realmente a catarse da própria atriz naquele momento, né? Não como personagem, né? Mas como ser humano mesmo, exorcizando, né, os seus demônios na escrita da história, no desenvolvimento do filme e depois na atuação, né? Podendo de alguma forma concretizar alguns dos seus desejos mais sombrios, né, para colocar para fora todo o trauma, né, que a perseguiu ao longo da sua vida. Esse filme tem um trabalho fotográfico, cinematográfico, né, muito bonito. Ele tem 4 atores, poucas cenas com outros atores, né, mais de 95% do filme é concentrado em 4 atores, e principalmente nos 2 que vão interagir mais dentro de uma relação de família, e que vai levar então à situação que nós veremos no terceiro ato, que é de uma densidade psicológica, de um peso psicológico muito grande. Isso ele compartilha um pouco com o filme de ontem, né, com o Coming Home at Night. Se você gosta, por exemplo, de Lars von Trier, se você gosta de Thomas Vinterberg, não pela estética, mas principalmente pelos temas e como eles tratam desses temas, você provavelmente vai gostar desse filme. Mas se você está esperando um exploitation, você está no lugar errado. Ele não faz exploração nem da vingança e nem do abuso. Ele faz uma exploração do peso psicológico, tanto do abuso quanto da vingança, e nos coloca para refletir muito sobre a nossa forma de ver as coisas e a nossa forma de agir em relação às vítimas, como a gente se vê, né, na posição, nas escolhas que a gente toma em relação às coisas que a gente vai fazer nos nossos relacionamentos, e principalmente nos deixa boquiabertos em certos momentos. Assim, até é difícil de descrever, eu fico sem palavras assim, para dizer o que acontece nesse filme, como ele envolve, certo? Chega um ponto até que posso dizer que deu vontade até de mudar de navegador, porque eu estava vendo no computador, para dar um alívio assim do peso psicológico. Mas eu gosto desse tipo de filme. Se você gosta desse tipo de filme, é mais que recomendado para você. Se você não gosta desse tipo de filme com uma densidade psicológica mais pesada, ou se você acha que o gatilho pode disparar no seu caso, esteja alerta. Mas de qualquer forma, pro meu gosto e aqui pro Razão de Aspecto, Violation fica com a nota 5 de 5 e entra aí no pódio dos 3 melhores filmes do festival até agora.
juntamente com o de ontem, né, o da meia-noite ontem, o Coming Home at Night, e o Passing, né, que também foi um filme de ontem. Se você curtiu, gostou desse vídeo, curta, compartilhe nas redes sociais e se inscreva no canal. Para você custa pouco e pra gente ajuda muito a divulgar o nosso trabalho com cinema independente.